Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. De facto, nem todos os heróis usam capa. Este usa bata e estetoscópio. O portuense Gustavo Carona é um médico anestesista, intensivista e ativista humanitário que já trabalhou em muitos dos locais mais perigosos e esquecidos do planeta. Com os Médicos Sem Fronteiras, os Médicos do Mundo ou Cruz Vermelha Internacional, esteve a missões em zonas de conflito ou carência humanitária extrema, como a República Centro-Africana, o Sudão do Sul, a Faixa de Gaza, o Iraque, o Afeganistão, a Síria, a República Democrática do Congo ou o Burundi. Humanista, aventureiro e louco, viveu 10 guerras por dentro e conta tudo no seu blog. Algumas dessas experiências estão no livro Olhem para o Mundo com o Coração, escrito para ser fiel às memórias e recordações e sensibilizar os outros para os países de um planeta esquecido. Impedido hoje de ir em missão ou até de exercer medicina, por questões de saúde, tem problema de vida, não vale a pena viver, se não for por algo porque estejamos dispostos a morrer. Vamos conhecer melhor este médico que diz: não posso salvar o mundo, mas posso ser feliz a tentar. Olá, Gustavo. Bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Diretamente de quê? De Lessa? Estás em Lessa? Matosinhos. Estás em Matosinhos. Olá, obrigadíssimo. Bem-vindo à Rádio Observador. Tu, aliás, bem-vindo de volta, porque tu já aqui uma ou duas vezes tens falado, como no Labirinto e nas Conversas do Fim do Mundo, mas é sempre um grande prazer a poder falar contigo e conhecer um bocadinho mais da tua vida. Tu que nasceste em Toronto, mas que vieste novinho em 2 meses, com 2 anos para o Porto, não foi? Foi por aí, sim. E é muito engraçado porque tu sabes esta história deste médico obstetra que te fez nascer e que era preto, como tu dizes, que te salvou a vida à tua mãe. E logo aí a tua vida estava destinada a ter uma ligação com a medicina de todo o mundo e com médicos de todo o mundo, de todas as raças, de todos os credos. Muito engraçado, porque a tua vida foi tudo isto. Curiosidades, ou então se calhar eu gosto de acreditar na vida como um acaso. E obviamente que só vim a saber dessa história muito mais tarde da minha vida e fiquei assim com uma ideiazinha no subconsciente, não é? Eu nunca poderei ser racista porque a pessoa que ajudou a minha mãe a dar-me à luz, que salvou-lhe a vida e a minha também, era uma pessoa de pele negra, portanto logo aí começa uma grande vontade de olhar para as pessoas todas como iguais. Exatamente. E é engraçado porque tens no teu jardim, este teu jardim onde tens este mural, o que é que diz este mural? Olha, este mural acho que deveria ser a nossa identidade. Por exemplo, tu disseste que eu sou portuense e obviamente que se calhar é a coisa que mais me identifica. E depois sou português e depois sou europeu. Mas eu acho que nós devíamos ser todos cidadãos do mundo e o meu mural diz que a nossa casa é o mundo e a nossa família é a humanidade. E acho que se memorizássemos esta frase, a partir daí tudo se tornava mais simples. Mais simples e havia menos conflitos, de certeza. Esta casa que estás a falar é a casa onde tu moras agora em Matosinhos, Gustavo? É a tua casa que era da tua avó e que tu compraste e por isso ficaste com dívidas até ao pescoço? Basicamente. Tenho este problema de sofrer de sonhos e além de além de ser uma casa muito bonita, tem simples, mas com um jardim muito bonito e tem um valor emocional muito grande porque foi aqui que a minha querida avó viveu e que a minha mãe cresceu e que eu tenho as minhas memórias de infância, portanto... Duas pessoas que são grandes referências na tua vida, que eu sei. Completamente. Tu tens a tua primeira grande paixão, digamos assim, acho que posso dizer isto, foi o bodyboard. Desde os 9 anos, tu vias aí em Lessa também os surfistas, é uma coisa que te apaixonava muito e vias filmes disto e tudo era uma área que tu gostavas muito, até que foste aos 14 anos, chegaste a ir à final de um campeonato europeu de séniores, isto no bodyboard. Até que um dia, num azar, na laje do Lagide, em Peniche, e no dia em que fizeste 15 anos, tiveste uma má notícia. Portanto, eu sempre fui apaixonado pelo desporto e realmente o bodyboard foi
se calhar até hoje, a grande paixão da minha vida em termos desportivos. Acho que tinha a sorte de ter jeito e era completamente obcecado. Eu fui campeão nacional quando era miúdo e realmente tive um azar, que mais uma vez foi um acaso, em que bati com a cabeça na laje da Praia do Baleal e percorri 1001 médicos, 1001 consultas. Curiosamente, é no dia em que eu faço 15 anos que há um ortopedista que, de uma forma bastante pragmática e fria, confronta diz, com a verdade logo, não é? Acabou. E Nunca mais vais para o mar. Eu pedi à minha querida mãe, obviamente com as lágrimas nos olhos, mãe, leve-me à praia uma última vez, vou pegar na prancha e vou dizer adeus. E foi um dia muito marcante na minha vida, porque agora, vista à distância, parece mesmo ridículo e supérfluo, mas para mim foi o fim do mundo, foi ficar sem chão, foi ficar sem objetivos. E sofri horrores, não conseguir alimentar esse sonho. Tu durante, ficar por aí. Como tu gostas de contar, choraste 6 meses, todos os dias, por causa disso. Todos os dias. Isto em média. Caramba. Deve ter havido dias em que chorei 2 e se calhar outros em que não chorei nenhum. É bom já encarar isso sim, com esta facilidade, mas é de facto. Mas depois tu não te viraste um bocadinho para o surf? O surf também morreu aí ou depois continuaste, de vez em quando fazias surf? Tinha ideia que tu depois mais tarde chegaste a pegar nisso, não foi? Mais tarde eu volto ao bodyboard, nunca mais competi, eu sofri daquele problema que é quem já foi muito, muito bom, a partir do momento em que é apenas muito bom, sente que não chega. Portanto, eu ainda voltei ao bodyboard, mas realmente a minha coluna lombar dava-me sempre alguns sinais. Claro. De que tu eras muito bom, tu fazias coisas que nunca ninguém tinha feito e eu acho que ainda hoje não fazem os especialistas. Este resultado que tu citaste de ir à final de um campeonato europeu sénior com 14 anos, eu tenho algumas dúvidas se alguma vez alguém conseguiu. Bom, e depois mais tarde, já com 20 e muitos, decidi mudar para o surf porque é um desporto que faz muito menos mal às costas, também é exigente para a coluna lombar, mas não tem nada a ver com o bodyboard, mas sempre fui um filho do mar, um lobo do mar, desde pequenino vivi muito perto da praia e a praia, as ondas. Mas de facto, como tu dizes, não há coincidências, esta questão deste sonho perdido que tu tiveste, nasceu um sonho maior, o ser médico e ajudar outras pessoas a não sofrer e ajudar outras pessoas a sonhar. E daí, por coincidência, veio então esta decisão de ser médico, não é? E mais tarde o de partir em missão e depois a decisão mais difícil, a de continuar em missão. Foi por causa disso, por causa deste sonho falhado, digamos assim, que foste então para a medicina e tiraste 2 especialidades. Se é tudo verdade, deixa-me só corrigir-te uma coisa, que é, a minha visão de vida é completamente o oposto de acreditar em coincidências. Eu acredito no acaso. Acredito que as coisas acontecem e às vezes nós não sabemos muito bem porquê. Exatamente. Mas não sou nada aquele género de pessoa que diz nada acontece por acaso, porque esta frase, se for aplicada, por exemplo, às criancinhas que morrem em África, eu não consigo perceber muito bem qual é o significado de haver tantas injustiças no mundo. Mas sim, foi essa tristeza de não conseguir seguir os meus sonhos no desporto que me fez ter a motivação certa de me agarrar aos livros e de entrar na Faculdade de Medicina. Depois na Faculdade de Medicina pareceu-me que era assim um bocadinho supérfluo alimentar o sonho de potenciais campeões, seja do que fosse, e achei que esta coisa de salvar vidas era se calhar a melhor forma de utilizar os saberes médicos e foi isso que foi alimentando a minha vontade de ser médico. E depois, como tu disseste, eu tenho uma primeira experiência em África como turista, de diversão, de praias, de Foste para Moçambique, não é? A primeira vez? Para Moçambique. Estávamos em quê? Em 2007, por aí? 2007, e vi uma pobreza que me chocou. E eu sempre gostei de ir atrás das emoções e as minhas emoções estavam-me a dizer naquele momento que se eu gosto de ser médico, se salvar vidas era realmente uma coisa que me preenchia tanto, eu deveria fazê-lo nos locais do planeta onde os saberes médicos são ainda mais importantes do que aquilo que
do que aquilo que o são no nosso país, claro. Tu foste para Moçambique em 2007 e tinhas quê? 26 ou 27 anos, já eras médico, estavas no teu segundo ano da especialidade, anestesia neste caso, e de facto vieste devastado com aquilo. Eu lembro que contaste uma vez que o iPod que tu escondias no bolso, porque tinhas medo de ser roubado, começou-te a fazer impressão e a pesar no bolso, porque aquele aparelhozinho dava para, ali em Moçambique, ia dar de comer a muita gente, a demasiada gente. E todas estas diferenças começaram-te a fazer muita impressão também. Percebeste que tinhas que fazer mais qualquer coisa e por isso voltaste daí um ano e tal. Este contraste foi uma espécie de epifania. Sentir que o medo de ser roubado, tendo um objeto que poderia dar de comer a tanta gente, fez-me sentir mal comigo próprio. Sim. E claro que nós não temos culpa de ter nascido no lado dos ricos, mas acho que temos a responsabilidade de tentar nivelar algumas das injustiças deste planeta. Nunca vamos conseguir na totalidade, mas pelo menos temos que percorrer esse caminho. É essa a minha forma de estar na vida. Tiraste a tua especialidade em anestesiologia em São João, no Hospital de São João, e depois em medicina intensiva, e de facto tiveste esta colaboração com o Movimento Ajuda, que promovia um grupo de proximidade a famílias desesperadas do Grande Porto. Ainda estavas aí, digamos, em missão aí na zona do Porto. Até que em 2009, então, isto há 15 anos já, Gustavo, tu ainda és novo, mas já foi há 15 anos que te seduziste completamente pela medicina humanitária. Tu és um homem aventureiro, és um homem que sempre gostou de viajar, fazia-te feliz. Tu dizes, eu vou a estas missões, foste durante 13 missões grandes durante estes anos e complicadas, e muito intensas. Tu já te ouvi falar de várias missões em que dizias, esta é que foi a mais intensa de todas, e na seguinte, essa é que é a mais intensa. Tu vives isto com muita paixão, com muita lágrima também, mas de facto, e há também um certo egoísmo, também reconheces isso, é por ti, porque também te enches as medidas, não é? Enchia as medidas cada vez que ias nestas missões. Completamente. Eu acho que nós somos mais felizes quando encontramos a melhor versão de nós próprios. E eu, quando estou em missão, encontro claramente a melhor versão de mim próprio enquanto pessoa, sinto-me verdadeiramente apaixonado por aquilo que faço, portanto, a gratidão, a plenitude de ser médico é incomparável quando estou em missão. E não gosto de comparar desgraças, qual foi a melhor, a mais forte, a mais intensa, a mais perigosa. Exato. Mas há uma série delas que me marcaram para todo sempre, e realmente a coisa que eu mais gosto, o meu bem mais valioso são as minhas memórias sobre as missões, que eu tento de alguma forma deixar por escrito, e para que fiquem plantadas sementes nos corações de tanta gente boa que anda por aí. É engraçado, porque já te elogiaram isso, é incrível. Já houve pessoas que vieram ter contigo, o teu livro salvou-nos a vida. Isto é incrível. Ouvir isto. Isto é incrível. Deve ser muito gratificante, deve deixar nessa altura que tudo valeu a pena. Completamente. O ter ido e o esforço de escrever, que também não foi fácil para ti, com certeza. Deve ter sido escrito com muitas lágrimas. Muitas lágrimas. Imagino, eu acho que eu falo muitas vezes em chorar. És lágrima fácil, ainda bem. Lágrima fácil porque és um homem sensível. O que é bom sinal. Sim, mas a verdade é que eu tento escrever, quando é sobre missões, só quando estou a sentir, raramente me forço a escrever sobre missões, e quase todos os textos que eu escrevi, sem exceção, chorei baba e ranho, porque o relembrar, o recordar, o remoer as memórias, por vezes é mais intenso do que o momento em que nós lá estamos, em que eu estou absolutamente concentrado em ser médico e não estou propriamente a pensar que impacto é que isto tem em mim ou não. Estou simplesmente a pensar como é que eu posso ajudar aquela pessoa, salvar aquela vida, fazer parte de uma equipa, não é? Isto é muito importante que se compreenda que são equipas multidisciplinares, onde trabalha muita gente, onde há muita gente profissional, e que se assim não fosse eu não conseguia exercer uma área da medicina. És um elo nessa cadeia, não é? É muito curioso que ao longo dos teus TED Talks, que já deste vários, e dos teus livros, falas um bocadinho que às vezes o mais
os maiores conflitos que às vezes tínhamos que resolver, as maiores complicações, dificuldades, às vezes não era tanta segurança. E tu estavas, por exemplo, na Síria e a arrebentarem bombas ao vosso lado e este género, mas às vezes não é tanta segurança, dizes tu, mas é exatamente essa questão das equipas multidisciplinares, resolver às vezes essas questiúnculas entre pessoas na mesma casa ou na mesma família ou na mesma equipa de médicos que às vezes tinham que resolver autênticas crises, que não era fácil. Sim, nós vivemos, quase todas as missões que eu fiz foram em cenários de guerra, o que quer dizer que as regras de segurança são apertadíssimas, muitas vezes nós não podemos sair de casa, o que quer dizer que as pessoas com quem nós vivemos, que são as mesmas com quem nós trabalhamos, 24 horas por dia, vivemos, eu digo às vezes meio a brincar, meio a sério, que aquilo é tipo um Big Brother, mas com pessoas um bocadinho mais interessantes, em que nós estamos 20, nós estamos, eu percebo. Peço desculpa, não quero ofender ninguém. Não, mas tens toda a razão. Nós estamos 24 sobre 24 horas com as mesmas pessoas. Não deve ser fácil. E claro que temos conflitos humanos, temos e pessoas que morrem, portanto tudo isto despertam emoções muito fortes além do Congo, do Paquistão, Afeganistão, a Síria, o Iémen, a faixa de Gaza, o Sudão do Sul, onde tu estiveste na tua última, se não me engano, 13ª missão. Há umas que se tu hoje pudesses fazer missões, já lá vamos porque não, Somália era um país que tu escolhias? Ou Etiópia, por exemplo? Tinhas esse sonho de fazer isso? Etiópia conheces, é isso? Eu conheço como turista e é um país absolutamente incrível. É dos países mais interessantes do mundo e que tem uma história... É onde nasceu, onde existe o antecedente, a Lucy, que é o Australopithecus mais antigo, que nasceu exatamente aí no Rift Valley da Etiópia. E tem aquelas igrejas escavadas no chão, como é que se chama? Em Goma? Não, em... Lalibela, que é um sonho eu conhecer isso. Um dos meus sonhos é conhecer isso. Uma coisa fascinante com aqueles coptos ou aqueles cristãos. Incrível. Exatamente. É daqueles sítios que não é tão fotogénico como as pirâmides do Egito ou Machu Picchu, mas quando se lá está é das coisas mais inacreditáveis. É gente Petra, é uma coisa que deve ser fascinante de ver. É absolutamente fascinante. Além de que eu mesmo não sendo uma pessoa religiosa, aquilo tem uma espiritualidade que é muito, muito intensa e que nos põe o coração a bater de uma forma muito bonita. Além que estiveste também numa terra, aqui em Mocha, estiveste em Mocha, não sei se conheces este livro do David Eggers, O Monge de Mocha, que dizem que no Iémen, estiveste lá há 5 anos, onde dizem que nasceu o café. A origem do café é lá, é extraordinário, onde tu estiveste. Também é um dos meus sonhos ir ao Iémen. Eu acho que a história não é bem essa. Então. O café, sabes que eu costumo dizer na brincadeira que eu tenho 2 religiões, uma é o futebol e a outra é o café. Eu partilho a segunda. Mas diz que sentes que a origem era em Mocha. Engraçado. Não, eu vou dizer aquilo que parece que é a história oficial, que é o café é descoberto na Etiópia, nas montanhas da Etiópia, e depois, se as pessoas estiverem a ver, não é, no mapa, atravessar ali do Corno da África para o Iémen é muito pertinho, o Mar Vermelho é muito curtinho, e a cidade de Mocha é uma cidade portuária, que é o ponto de partida, exatamente, que é o ponto de partida que os árabes utilizavam para comercializar uma série de produtos, inclusive o café, e é através dos árabes que nós recebemos o café na Europa. Portanto, a cidade de Mocha... Era entreposto, no fundo, entreposto. É um entreposto, exatamente, e deu nome a uma máquina que é muito conhecida, principalmente em Itália, que faz cafés maravilhosos. E Mocha é café é uma espécie de café com leite, mas se chama Mocha, também é um tipo de café, não é? Portanto, mas Al-Mocha, que é assim que se diz em árabe, é a cidade que funcionava como entreposto para que todos nós agora, europeus, possamos desfrutar desta maravilha que é o exatamente, café. Este commodity. Devemos isso aos árabes e devemos isso também à Etiópia. Incrível. É bom ficar aqui esta referência. Gustavo Caronan, já voltamos à conversa. Para já, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Até já. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra
O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos a conversar com Gustavo Carone. Ele é um médico anestesista e intensivista que, em missões humanitárias, trabalhou em muitos dos locais mais perigosos e esquecidos do planeta, como conta no seu livro Olhem para o Mundo com o Coração. Estamos ainda a falar das tuas missões, passaste por muitos sítios incríveis, muito duros. Eu a ler os teus textos sobre algumas missões que tu escreveste, fez-me sempre lembrar alguns países que eu conheço, por exemplo, a Síria, um país que eu conheci, mas não estava ainda em guerra. Tu conheceste em guerra, eu conheci uns anos antes, e de facto foi um país que me apaixonou pelas pessoas, pela beleza do país em si. Sim. E imagino que tu, em Idlib, ao pé de Alepo, um mês e meio que lá tiveste, viveste coisas incríveis e terríveis, mas eu faz-me muita impressão de saber que é um país com gente extraordinária, como eu conheci, eu gostei imenso de toda a Síria, Damasco e tudo ali à volta, e depois ver isso transformado como tu, em cenário de guerra e muito duro, deve ser de facto muito, muito complicado, mas também uma experiência de vida única. Olha, duríssimo. Perceber que pessoas como nós, imaginar, sei lá, que de repente Norte e Sul, Porto e Lisboa, famílias partidas ao meio, que estão todos a matar-se uns aos outros, é de uma crueldade impressionante. Mas deixa-me contar-te um pequeno momento da minha entrada na Síria, que logo no início da missão foi das coisas mais bonitas que me aconteceu na vida. A missão tinha sido fechada pela pressão islâmica, porque estava em crescimento ou em nascimento o Estado Islâmico, o Daesh, na altura ainda não se sabia muito bem, então os Médicos Sem Fronteiras sentiram necessidade de encerrar o projeto e depois eu faço parte de uma equipa que o reabriu. E quando nós chegamos a essa pequena cidade, que era na região de Idlib, e éramos 8 ou 9 expatriados que vínhamos então reabrir o hospital, tínhamos toda a população à nossa espera, a bater palmas, incrível, aos gritos, e embora eu não percebesse árabe, as palavras que me foram traduzidas era os Médicos Sem Fronteiras voltaram. E esta intensidade de sentir o quão importante, exatamente, a esperança, o canal de comunicação que muitas vezes parece quase impossível, naquele momento, e eu ainda não tinha tocado em nenhuma pessoa, no sentido médico, em nenhum doente, e já senti que a missão estava cumprida. Já tudo valia a pena, não é? Já tudo valia a pena. Tens outra história extraordinária, e de facto aqui foi posta à prova a vossa coragem, não é? Porque ultrapassa o medo, como tu dizes, coragem é o que sobra da motivação quando esta ultrapassa o medo. Mas medo temos todos, é umas palavras tuas muito, muito sábias. E eu lembro-me sempre de ouvir esta história tua, Gustavo, desta rapariga no lançamento do teu livro em Lisboa, que te entregou um abraço que lhe tinham encomendado na Grécia, um refugiado. Isso é se me acontecesse a mim, acho que ficava em lágrimas durante 3 dias. Era eu que chorava 6 meses. É uma história linda, conta lá. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Olha, eu estava na Faculdade Nova de Lisboa a apresentar o meu primeiro livro sobre missões, que chama-se O Mundo Precisa de Saber, e no final há sempre um espaço para perguntas ou comentários e tal, e há uma rapariga que se levanta e diz: olha, eu não te conheço, eu por acaso vi nas redes sociais da Catarina Furtado que tu ias apresentar este livro e resolvi vir aqui. E percebi que tu se calhar eras aquele doutor de Portugal que eu ouvi falar tantas vezes, porque houve um miúdo do Iraque, de Mossul, que disse que tu salvaste a vida ao irmão dele e que passou a ser fã
do Futebol Clube do Porto por minha causa, e eu confesso que não me lembro da história do miúdo, de ter acontecido, sim. E ela diz também que conheceu um senhor, pai de filhos, em que eu terei também intervido naquilo que foi o parto de alguns dos filhos e salvar a mulher dele. Exatamente. Mas ouviste, estamos a falar de refugiados numa ilha grega, que vão ter contigo uma rapariga que conheceu num campo de refugiados, uma portuguesa que conheceu num campo de refugiados, numa ilha grega, um refugiado que lhe vem dizer, olha, vem da Síria, e se encontrar este médico, Gustavo Carone, dê-lhe um abraço, ele salvou a minha mulher. É extraordinário isto, é inacreditável. Quer dizer, e eu acho que também lavaste em lágrimas, claro, e aí outra das alturas em que tu pensas, valeu a pena, tudo isto valeu a pena. Completamente. E há sempre, nós às vezes temos aquela frase muito clássica, não é? O mundo é pequeno, não é? Mas aí é que se vê como o mundo é pequeno, porque isto passa-se em 2018, eu estive na Síria em 2013 e estive no Iraque em 2017. Portanto, muitos anos mais tarde, estas pessoas ainda se lembravam de mim, e quando viram, porque esta portuguesa, obviamente que identificando-se como portuguesa, recebeu então estes abraços, e ela disse-me, eu vinha aqui então para te entregar estes 2 abraços, contando as histórias e é extraordinário. E acho que ela nem sequer te conhecia de lado nenhum e disse, olha, eu nem sabia porque é que eu vim a este lançamento, mas ouvi este nome, achei que eras tu e aqui já percebi porque é que estou aqui e porque é que foi importante dar este recado. É extraordinário, é uma história que levas para a vida toda, de facto. E conquistar um adepto do Futebol Clube Porto iraquiano, isso também parecendo que não vale muito. Agora, pensando que estiveste no Afeganistão e no Paquistão e na Síria, por exemplo, já te cruzaste e curaste com elementos, por exemplo, do Daesh ou da Al-Qaeda, por exemplo? Sim, várias Teve-te a acontecer? Sim. E talibãs, aliás, tu vestiste talibã. Também tens outra história ótima, mas que vestiste com a roupa deles e vieste para cá e cometeste a ousadia de vir assim vestido até a roupa que vocês tinham que usar em missão, aliás, por uma questão de cultural, não era? Para poderem estar lá e mexerem-se lá no Afeganistão, e depois usaste a roupa e vieste para cá, para o Porto, assim todo trajado, e foi numa escala, acho que foi no aeroporto de Frankfurt, que confrontaste com uma situação também curiosa. Curiosíssima, portanto, não foi de propósito, eu estava tão habituado a ter aqueles trajes que é shalwar camise, porque eu vestia aquilo todos os dias e do sítio onde eu estava em missão eu nem sequer tive tempo de mudar de roupa, portanto foi tudo muito rápido e de repente faço paragem, já não sei se em Abu Dhabi e depois em Frankfurt e já estou há 20 e tal horas em viagem, completamente exausto e sento-me numa mesinha a tomar café e lá está, eu tinha a barba por fazer, ainda para mais, roupas muçulmanas. És moreno. Moreno, e nesse aspecto somos muito parecidos com os afegãos. E começo a ouvir na mesa ao lado uns portugueses a fazerem comentários sobre mim. E claro que os comentários não eram um bocadinho islamofóbicos, arabofóbicos e tal. Deve ser bombista, este deve ser bombista. Exatamente. Estou-me a ver. Cuidado com a mochila, de chaveiro e tal, e não sei o quê. E uma das médicas até trabalhava no Hospital de São João, que era o hospital onde eu trabalhava na altura, e eles estavam ao meu lado, portanto eu estava a ouvir a conversa como se estivesse na mesa deles. E depois resolvi levantar-me e disse assim, boa tarde, eu também sou médico. Eles ficaram verdes de vergonha, eles ficaram de todas as cores. Não, eu não queria, desculpe, não, espera aí e tal. Eu, não se preocupem, isto eu percebo o que acontece, eu vim agora do Paquistão e depois resolvi armar-me em esperto só para lhes dar assim uma bicadazinha e dizer assim, olha, nem todos os muçulmanos são árabes e nem todos os árabes são muçulmanos e pronto. E o hábito não faz um monge, não é? De facto. O hábito não faz o monge, mas é inacreditável como é que um pedaço de tecido muda completamente a percepção de que as pessoas têm de nós. Além de que nessa viagem
nunca fui tão revistado e tão parado em todos os momentos, inclusive no aeroporto do Porto, em que tinha a minha família toda à espera, mas não sem antes me revistarem a mala toda, simplesmente porque eu vinha vestido de uma forma um bocadinho estranha para nós. Tiveste no Iraque, por exemplo, aliás, a menção agora sem ser o FQP, mas a menção ao Ronaldo salva outra vida, às vezes, em alguns controlos. Então, mais concretamente em Mossul, tiveste, de facto, foi a batalha mais sangrenta das últimas décadas e as pessoas não têm noção disso. Sim, se tirarmos agora o que está a acontecer em Gaza, eu diria que foi a batalha mais sangrenta das últimas décadas. Eu estava numa missão que era mais ou menos a 15 km de Mossul, e depois a determinada altura nós começamos a fazer projetos na cidade de Mossul propriamente dita, mas íamos e víamos, não ficávamos lá a dormir, porque realmente estava literalmente a ser bombardeado dia e noite a toda a hora, portanto era perigosíssimo. E depois há muitos grupos paramilitares que nós não percebemos muito bem. Quanto mais nós estudamos um conflito, menos compreendemos. E nós somos parados num checkpoint em que o motorista era iraquiano, era árabe e falava relativamente mal inglês, e estava eu dentro do carro com um amigo meu que era o cirurgião, que era argentino. E o dito paramilitar que para-nos com uma Kalashnikov, com cara de mau, a perguntar quem nós somos, começa a falar com o motorista em árabe, e ele só diz Médicos Sem Fronteiras, belgas e tal, e não sei o quê, e depois olha assim para dentro do carro e pergunta-me a mim, olha, de onde é que tu és? E, pronto, mais uma vez eu não falo árabe, mas eu percebi a pergunta, e diz, Portugal, e ele, ei, Cristiano Ronaldo, e tal, e não sei o quê, aí, poça. E o que é curioso é que o meu amigo era argentino, portanto, por acaso, se ele tivesse perguntado ao meu amigo, e se a resposta fosse argentina, talvez pudesse aí ter havido algum frisson. Portanto, indiretamente, acho que o Cristiano Ronaldo aí abre portas, não é? É impressionante. Mas também é incrível porque, e a Mossul, de facto, deve ter sido muito sangrento, foi onde a NATO também acabou de vez acabou com o Daesh naquela estrutura que existia, e foi uma coisa muito violenta, mas tu dizes também que é incrível, duas coisas que eu estou a lembrar, uma que tu falares que foi na altura, mais ou menos, estamos a falar dos incêndios de Pedrógão, estamos a falar em 2017, houve 66 mortes e naquele sítio morreram 50 mil pessoas em 9 meses, e os médicos de lá vinham-te dar um abraço por causa de Pedrógão, porque eles sabiam. Sim. Isso é incrível, essa solidariedade e esse carinho. Quando eles tinham um Pedrógão, em cada 5 minutos morria um Pedrógão para eles. Mais uma vez, é um contraste. Eles sabiam que eu era português, a notícia Pedrógão foi tão forte que passou nos canais internacionais, não é, todo o mundo, mortes e tal. E no dia a seguir eles vieram-me dizer, lamento imenso, prestar umas condolências, o teu país está a sofrer, e eu achei aquilo, sabes, doeu-me tanto, claro, porque senti, o meu país não quer saber de vocês para nada. O meu país, e estão a morrer milhares de pessoas praticamente numa base diária, não quero saber de vocês para nada. E vocês estão-me aqui a dar palavras de carinho, porque realmente houve uma tragédia sem paralelo, e eu senti-me, por um lado, emocionado pela forma como se dirigiram a mim, mas ao mesmo tempo também incomodado com esta dualidade de formas de valorizar a vida humana, não é? O que mais te impressionava, dizias tu, nem sequer eram os corpos estilhaçados e queimados e desmembrados, mas eram aquelas crianças que não choravam, as pessoas que não choravam, que já não tinham expressão, que estavam vazias de emoções, não é? Toda esta desesperança foi talvez a coisa que mais te chocava, que mais te chocou nestes sítios. Completamente, porque, sei lá, como médico sou um bocado frio, não é? Eu tenho muito hábito em ver situações que a maior parte das pessoas desmaiavam, de pernas partidas e corpos estilhaçados e tudo mais, mas já vi várias situações, e estou a pensar exatamente em Mossul e também na Síria, também no Afeganistão, em que vê-se que o sofrimento de determinadas crianças é de tal ordem que ficam apáticas, que ficam vazias, já nem é tristes, vazias, parece que sem expressão, que a sua pessoa desapareceu, e isto é brutalmente duro percebermos que
pode acontecer a uma criança que são obviamente inocentes nestes cenários destas guerras esquecidas. Este livro que tu agora lançaste, há um ano, Olhem para o Mundo com o Coração, O Meu Sonho Humanitário, Missões de um Médico no Planeta Esquecido. Aqui contas 3 missões, especificamente na República Centro-Africana, em Mossul e no Burundi, mas tu tens mais 10, das quais outras tantas guerras. Quando é que tu sabes que tens esta missão de vida, não sabes, Gustavo? Apesar de agora não conseguires exercer, nem conseguires ir em missão, tu tens que contar mais histórias em mais livros. Tens noção disso ou não? Tens isso em mãos ou não? Tu no cima escreves muitíssimo bem, Gustavo. Obrigado. Eu quero ouvir mais histórias tuas. Olha, agradeço imenso. Eu costumo dizer que eu não sou escritor, eu sou autor, mas acho que tenho algum jeito para pôr as emoções em palavras e realmente tenho muitas, muitas emoções acumuladas aqui dentro. Portanto, eu tenho já 2 livros sobre missões, mas tal como tu disseste, tenho milhares de coisas que eu gostava de deitar cá para fora e tenho a limitação de não poder exercer medicina, o que se calhar me permitirá escrever um bocadinho mais frequentemente. Exatamente. E sinto-me neste momento que tive... É super importante. Aquilo que eu contar sinto histórias. Tu contas histórias muito bem e é muito importante. Com histórias, uma história pode mudar uma vida, como sabes. Completamente. Eu tenho uma TED Talk que se chama O Poder de uma História exatamente por isso, porque quando nós contamos uma história de uma pessoa, nós empatizamos, nós percebemos a humanidade. Quando nós dizemos que já morreram 40 mil pessoas em Gaza, nós ficamos de alguma forma anestesiados com os números. Exatamente. Por isso é importante humanizar, é importante contar as histórias de vida destas pessoas. E eu percebi, ou fui percebendo, não é, que a forma como eu mais gostava de trazer ao mundo a minha experiência e missão era contando histórias e explicar às pessoas algo que às vezes pode parecer difícil de compreender, que é, isto é triste, isto é duro, mas ao mesmo tempo é um catalisador de felicidade enormíssimo, porque quando nós olhamos as tristezas de frente com coragem, nós, além de conhecermos as pessoas mais bonitas do mundo, porque ao lado das maiores catástrofes estão sempre as pessoas mais incríveis do planeta e viver inspirado não tem preço. Portanto, eu agora sou uma espécie de ativista quase a tempo inteiro. Claro que a minha doença ocupa muito tempo em recuperação e o facto de não conseguir estar sentado limita-me muito a minha escrita mesmo no computador, mas eu interpreto agora realmente a minha função de vida como tentar passar aos outros estas sementes humanitárias, porque eu também comecei a pensar no mundo porque li livros e vi filmes e documentários que me fizeram querer fazer este percurso. E não só isso, como também tens esta ideia de fazer este prémio, não é? Este prémio Nobel para as pessoas boas do mundo. É um sonho que tu tens, lançar este prémio Cidadãos do Mundo, estes Globos de Ouro humanitários, digamos assim. Tu sabes que vais receber, quando isto aparecer, sabes que vais receber o primeiro, tens noção disso? Não, isso está fora de questão, não é? Eu não posso estar envolvido numa coisa que é em causa própria e nem tenho assim... isto não é falsa modéstia, mas eu cultivo mesmo muito a minha humildade, porque acho que a vaidade faz-nos muito mal à saúde. Agora, o que é que eu acho? Acho que a sociedade é de alguma forma moldada por aquilo que nós premiamos, e aquilo que nós vemos a ser premiado é a riqueza, é o poder, é o sucesso desportivo, é o sucesso artístico, e nada contra. Agora, se nós premiássemos a bondade, se nós premiássemos pessoas e organizações que fazem coisas absolutamente incríveis, quer em Portugal, quer além fronteiras, tenho a certeza que poderíamos construir um país melhor. Portanto, o objetivo de premiar não é só dar o reconhecimento a estas pessoas que o merecem, mas é, acima de tudo, mostrar à sociedade, nomeadamente aos mais jovens, que a bondade pode ser sexy. E que se as pessoas perceberem que é aquilo que também é aclamado, podem querer seguir este caminho, e acho que faz muita falta. Nós vivemos, eu detesto o bota-baixismo de pessoas que estão sempre a dizer que está tudo mal, e o governo está tudo mal, e está tudo mal, e está tudo mal, porque acho que se
se tentarmos mudar pela positiva e enaltecer aquilo que está bem, acho que provavelmente vamos ser muito mais eficazes para a sociedade do que estar sempre a criticar aquilo que achamos que está mal. As pessoas podem sempre seguir no teu site, gustavocarona.com, certo? Aí tens histórias, o teu blog, tu divulgas muito através de TED Talks, de entrevistas. Sim. Aí podem sempre seguir e ouvir mais histórias tuas, certo? Talvez o meu Instagram seja agora onde eu estou mais organizado, digamos assim, em termos de material. O meu site está um bocadinho desatualizado, mas está em vias de ser atualizado, e depois tem agora uma coisa que também toda a gente tem, que é uma Linktree, onde tenho lá tudo que eu escrevi, eu tenho um projeto que também se chama Coração e o Mundo, que é escrever inspirações de histórias, de livros, de documentários, porque acho mesmo que se nós... acho que, a empatia é dos sentimentos mais poderosos que nós temos. Exatamente. Só que precisamos de afiná-la, precisamos de ser despertados, precisamos de ser expostos às situações que nos convocam a ser empático e que nos fazem um call to action. Portanto, sim, é através das minhas redes sociais que eu consigo, e agora também voltei a escrever para o Jornal Público, mas é essencialmente através das redes sociais que eu tento fazer este meu ativismo humanitário. Muito bem. Gustavo Carona, o nosso tempo voou. Quero agradecer muito esta tua presença no Convidado Extra. É um grande exemplo, és um grande homem e tens muito que fazer. Obrigado. Que esta tua dor crónica, este síndrome que agora tens, que te obriga a estar deitado muito tempo e a não exercer o que tanto gostas, se calhar reconfiguraste a tua vida, e este livro é um bom exemplo disso. Espero que venham mais para poderes voltar e contar mais histórias, porque de facto a tua vida inspira muito, e é sobretudo... E as pessoas passam a olhar, depois de te ler, e tu dás o contexto muito bem, escreves bem, passam a olhar o mundo de facto com outros olhos. É muito importante usar os teus para ver coisas onde nós não chegamos. Muito obrigado. Bem-ajas, Gustavo. Eu é que agradeço, foi um prazer, adorei esta conversa. Obrigado. Obrigado.